passar do tempo, o nome Passarela, Avenida, né, passou a fazer muito sentido para o sambista em si. Eu acho que isso é você colocar sentimento no espaço, né? Isso aqui para nós é um templo sagrado. Para muita gente, escola de samba é só um conglomerado de pessoas que se encontram no Sambão do Povo para comemorar, para desfilar assim, uma organização, para cantar uma música, bater um tambor, tocar um surdo, mas é muito mais do que isso. A escola de samba, ela só é um espaço físico. Nós somos o corpo em movimento desse espaço físico. A escola de samba ela só existe porque nós existimos, pessoas. Para a gente falar do início das escolas de samba, a gente precisa falar de uma instituição que existia aqui, instituições na verdade, né, chamada Batucadas. As batucadas eram instituições parecidas com as escolas de samba, elas tinham uma sede própria que funcionava como se fosse um clube e algumas mudanças nos segmentos, mas que tinha estruturalmente algo muito parecido com as escolas de samba. Só que elas reproduziam o que existia, o que o pessoal do morro chamava de asfalto, né? Que eram os clubes, que a gente conhece hoje como Álvares Cabral, Saldanha, o Clube Vitória, que foi um clube extinto. Tinha que ser sócio, você tinha que pagar anuidade, pagar mensalidade, e isso dentro de um morro, dentro de uma comunidade, acaba segregando de alguma forma. Com o passar do tempo, as batucadas, né, cresceram, se tornaram a principal forma de carnavalizar do povo, mas ainda assim não era como posso dizer, em sua totalidade, não integrava todo mundo de uma comunidade. E em um determinado momento, os sambistas viram a necessidade de criar uma instituição que pudesse contemplar aquelas pessoas que não participavam do carnaval. E aí surge, em janeiro de 55, a primeira escola de samba, que é a Unidos da Piedade, né, que vem a ser a Unidos da Piedade, inicialmente o nome era Escola de Samba, e esse modo popular de se fazer o carnaval se alastrou pelas comunidades. Naquela época, a gente não tinha a facilidade que hoje tem. Quando eu entrei na bateria, eu tinha 10 anos de idade, foi em 1977. Eu tenho mais de 40 anos de escola. Eu entrei já ganhando um título na escola. Era mestre Aloysio Paru, conhecido como Aloysio Abreu. Primeiro ano que eu desfilei na escola, o desfile da escola era na Avenida Princesa Isabel. O primeiro desfile de uma escola de samba mesmo aconteceu na Rua 7, quando a Piedade se apresentou oficialmente para a comunidade. Mas o primeiro desfile oficial, competitivo, aconteceu no Governador Blay, no estádio Governador Blay, que hoje pertence ao IFES, na época era um estádio. E a Piedade se apresenta lá de forma mostrativa após a Rua 7, seu primeiro ano, em 1955, e o primeiro campeonato de disputa também acontece lá. Existia um desfile na Jerônimo Monteiro, mas se popularizou bastante na Princesa Isabel. E em 1986 o carnaval vai para a Reta da Penha, mas já era um sentido de crescimento. Era um período em que instituições estatais e municipais viram no carnaval uma potencialidade turística. Então existia um envolvimento com as escolas de samba e existia um investimento naquilo ali. O desfile na Reta da Penha foi no sentido de se aproximar um pouco da Zona Norte, trazer o carnaval para o lado mais comercial, para o lado mais turístico, mas também de se pensar aquilo ali como um intervalo para algo que precisava crescer. E esse crescimento aconteceu, o grande símbolo é a fundação do Sambão do Povo, que acontece em 1987. No decorrer de alguns tempos, né, teve uns problemas aí no Carnaval Capixaba. Em 1991, teve o desfile. Aí em 92, acho que parou o Carnaval. Paralisação acontece porque, infelizmente, surgiram muitas escolas, todas as escolas tinham verba pública, né, pegavam verba pública e não existia uma organização fiscal em cima disso aí. Então existia, por exemplo, existiram casos de escolas de sambas que pegaram verba e não desfilaram, né? Então não existia de fato uma organização. O carnaval fica paralisado de 92 até 98 e 98 retorna para Jerônimo Monteiro. E aí de forma não competitiva. Fica na Jerônimo Monteiro até 2001 e 2002 nós voltamos para cá em caráter competitivo, em 2 noites de desfile, né, inicialmente, mas principalmente na estrutura e na forma que conhecemos até hoje. O nome Sambão do Povo, ele vem justamente porque
apesar do investimento, as obras quase não foram concluídas para o Carnaval de 87. O que aconteceu? Movido por Simvaldo Siri, que era o entusiasta do Carnaval, ele convoca o povo para vir para cá, para ajudar na construção. Então isso aqui ficava um amontoado de gente, de sambistas apaixonados, pessoas das escolas de samba, para que pudessem construir, terminar as obras, né, e o Carnaval de 87 acontecia aqui. Você pensar o Carnaval, você pensar a escola de samba, são instituições que acontecem dentro das suas comunidades e na vida de quem participa dela durante todo o ano, durante 24 horas por dia. E principalmente quando a gente pensa em comunidades periféricas, você pertencer a uma escola de samba, você tem um pertencimento ali que na maioria das vezes a sociedade, o que você tem noção como estado, como país ou como cidade, não dá àquela pessoa. Então ela se sente alguém na sua escola de samba. E a avenida, quando a gente passa aqui, quando a gente realmente desfila, é mostrar para uma sociedade que na maioria das vezes nos ignora o que nós fazemos durante todo aquele ano e principalmente mostrar a força de quem constrói potencialidades dentro de precariedade. As escolas de samba, principalmente aqui no Carnaval Capixaba, vamos falar única e exclusivamente dele, são redutos que levam cultura para lugares que muitas vezes são marginalizados pelo poder público, por muitas pessoas que moram no entorno daquelas comunidades. É muito honroso para mim, enquanto carnavalesco, profissional da arte do carnaval, ver o crescimento de um evento, né, chamado Carnaval e Escola de Samba, que lá atrás, no passado, era muito marginalizado. O sambista não podia estar tocando numa caixinha de fósforo, a polícia já encostava e já levava, já era batedor e já levava embora. Hoje não, hoje a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem essa liberdade de expressar o samba, de colocar o samba para fora e a arte do carnaval, levar a produzir todo esse espetáculo para essa infinidade de pessoas, para o Brasil e para o mundo inteiro, que só o brasileiro sabe fazer. Para as pessoas de fora que não conhecem o carnaval específico, os desfiles das escolas de samba, acham que as pessoas simplesmente se encontram em janeiro e vão para a avenida em fevereiro. Mas não, é uma cadeia produtiva que funciona. Não é um erro que eu vou falar aqui, que funciona muitas vezes de janeiro a janeiro. Seja em fevereiro para desfilar, em março para comemorar um título, em abril para anunciar um enredo, tem várias escolas que já anunciam enredo em abril, em maio para começar a pensar numa disputa de samba enredo, em junho para começar a disputa de samba enredo, em junho, julho e agosto para finalizar essa disputa e por aí vai. Mas falar que as escolas de samba são simplesmente um acúmulo de pessoas que vão para o Sambão do Povo para fazer alguma coisa é um equívoco assim, que beira o absurdo. Coisa que eu bato muito na tecla para os amigos jornalistas, seja nos grupos de carnaval, é que a gente precisa passar para o público de casa que o carnaval não é só janeiro, fevereiro e março. Ir a uma final de samba enredo é muito mais importante às vezes do que você ir a um ensaio técnico. Porque o ensaio técnico é resultado daquilo que a gente está cobrindo desde março. É só para muitas escolas, assim, quase que o final, sabe? Então cobrir todos esses eventos, estar presente, fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, lar de carnaval hoje na Praça Costa Pereira, lugar que já foi palco para os nossos desfiles. Olha o tamanho, olha a representatividade que é isso aqui. E eu acho que a gente podia ter mais valor, a gente não são valorizados, tem muitos empecilhos ainda no Carnaval Capixaba, que a gente sabe, a gente que está dentro, a gente sabe, que seria bem melhor. Os caras que têm os poderes aí da caneta, eles podiam investir mais no samba que capixaba, entendeu? A gente não precisa de um holofote, a gente precisa que a escola esteja bem. Porque quem se doa é a gente, faça chuva, faça sol, quadra cheia, quadra não cheia. Quem nunca foi e está vendo isso, essa matéria, vá a uma escola de samba e conheça mais o seu estado. Porque as escolas de samba do Espírito Santo estão crescendo muito. Tem agora um projeto para a cidade do samba. Independente de Mugue, Boa Vista, Cotuquara, vão, que ninguém vai se arrepender.